Coordenador desse. A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando esse devocional. Devocional é um tempo que tiramos, nem que sejam alguns minutos do nosso tempo diariamente para meditarmos na palavra de Deus, para termos um particular com o Senhor, meditando na sua palavra, refletindo sobre a palavra de Deus, ouvindo que Deus, através do Espírito Santo, tem a falar ao nosso coração. E hoje a nossa reflexão, meditação, não falo leitura, porque leitura, quando lemos, muitas vezes lemos e não refletimos, mas a meditação é uma reflexão. Por meio da meditação, nós refletimos, nós meditamos, deixando que Deus, por meio da sua palavra, através do Espírito Santo, em cada versículo, vai falando ao nosso coração. Meditação, reflexão através da meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus não é só para nós fazermos uma simples leitura como se estivéssemos lendo, podemos dizer, um outro livro comum, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco por meio da sua palavra. Cada texto bíblico, cada capítulo e versículo da palavra de Deus é Deus falando, e nós temos que dar total atenção. Por isso nós não fazemos uma simples leitura como um livro de história fictícia, porque a palavra de Deus é verdadeira, ela não é ficção. Quando abrimos a palavra de Deus, a Bíblia, nós temos que meditar e deixarmos Deus falar conosco por meio da sua palavra. Em cada versículo, Deus, ele quer falar conosco. E a meditação de hoje, o tema de hoje, é o Salmo de número 23. Salmo 23, um salmo bastante conhecido. Vamos começar agora a meditar desde o versículo 1 do Salmo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 23. Vamos juntos meditar na palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando o salmista, ele se refere ao Senhor como seu pastor. Vamos juntos refletir, meditar. Quando o salmista ele fala
o Senhor, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele, em primeiro lugar, ele está declarando o Senhor como o seu pastor. E se ele está declarando que o Senhor é o seu pastor, ele está também se identificando como ovelha do Senhor. Se o Senhor é o seu pastor, então ele se identifica como ovelha. Se Deus é o nosso pastor, se falamos que Deus é o nosso pastor, afirmamos o Senhor é o meu pastor, estamos nos identificando como ovelhas do Senhor, como povo de Deus, ovelhas do seu pasto. E se Deus se nos identificamos como ovelhas do Senhor, nós estamos então referindo, como o salmista ele disse, nada me faltará. O salmista ele falou, ele afirmou, o Senhor é o meu pastor. E ele disse também, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele afirma isso, afirma Deus como seu pastor e também que nada irá faltar em sua vida. Ele está declarando que Deus cuidará da sua vida, que Deus cuidará dele como sua ovelha. Quando falamos de ovelhas, quando afirmamos o Senhor é o meu pastor, devemos pensar que estamos dizendo que somos ovelhas do seu pasto. Vamos falar acerca das características da ovelha. A ovelha é um animal totalmente domesticável, manso, tanto que ela apenas segue a seu pastor. Se outro a chamar, ela não atende outro que não seja o seu pastor. É uma das características da ovelha, do animal totalmente domesticável e que só atende ao chamado do pastor. Só atende o chamado, só segue ao seu pastor. E o mais interessante que observamos, ao contrário do gado, quando grita atrás dele para que ele ande, no caso da ovelha, o pastor tem que ir à frente. O gado, eles gritam atrás, chamando. E a ovelha, o pastor vai à frente, não só a chamando, mas mostrando, indicando a ela o caminho que deve seguir. E ela vai seguindo o caminho mostrado, indicado pelo seu pastor. Ela segue o caminho que o pastor indica. Quando falamos das características de uma ovelha, é que ela segue o caminho indicado pelo pastor. E também quando falamos sobre a ovelha
produz lã o tempo todo. Desde que nasce a ovelha, ela produz lã. Quanto mais tosqueada, maior é a produção da lã. Ela não precisa de ninguém para dizer, produzir é algo já natural dela. Ela não precisa de nenhuma técnica nova para produzir a lã. Ela não depende de nada para que a lã seja produzida. E quando falamos também das características da ovelha, a ovelha, quanto mais velha a ovelha, melhor é a lã que ela produz. A lã produzida pelas ovelhas, ela vai mudando ao longo da sua vida. É uma das características também da ovelha. Ao longo do tempo, com o passar do tempo, a lã muda de textura, cor e densidade. Isso acontece da mesma forma que os pelos e fios de cabelo do nosso corpo, que muda com o tempo. A ovelha, no caso da ovelha, quanto mais o tempo passa, mais se torna, a lã torna mais densa e fofa e resistente a lã produzida por essa ovelha. E nós cristãos, quando falamos acerca da ovelha, trazendo para a nossa vida espiritual, o cristão deve ter melhores obras que vêm com a maturidade espiritual, não maturidade física, mas maturidade espiritual, ou seja, a experiência da comunhão com Deus deve resultar em cristãos mais fortalecidos e que se identifiquem mais com Deus. E também quando falamos acerca da ovelha, a outra característica da ovelha é sobre o alimento, a refeição, a comida que é dada à ovelha. Uma ovelha come o capim, mas precisa ser novo. A ovelha, uma das suas características é que precisa estar fresco o capim para que ela se alimente. Diferente de outros animais, o alimento da ovelha tem que ser o capim novo. Por isso que no Salmo, quando o salmista fala acerca de pastos verdejantes, o pastor, ele sempre procura o melhor pasto para as suas ovelhas. O pastor sempre procura, quando fala pastos verdejantes, identificamos como pasto novo, com o capim novo. Nós referimos, quando ele fala acerca de pastos verdejantes, observamos que é um capim novo, um capim fresco para alimentar a sua ovelha. A ovelha não come qualquer coisa, ela não come qualquer alimento. A quinta característica, as ovelhas estão constantemente mastigando. Como faz parte da família
dos animais ruminantes, as ovelhas parecem estar constantemente mastigando. Podem passar até 8 horas nesse processo, o que garante o consumo de cereais mais duros e de difícil digestão à maioria dos animais. Isso significa, no sentido espiritual, o alimento espiritual do cristão é a palavra. O cristão, ele não aceita, o verdadeiro cristão não aceita qualquer coisa para a sua vida. O seu alimento espiritual é meditar na palavra de Deus, é refletir sobre a palavra de Deus. E no sentido, quando falamos que a ovelha, ela faz parte dos animais ruminantes, que fica sempre ruminando aquele alimento, sempre mastigando. No sentido espiritual é que devemos meditar sempre na palavra, estarmos sempre nos alimentando da palavra. E quando o salmista ele diz, nada faltará, quando ele fala nada faltará, significa que o pastor estará cuidando da ovelha, não deixando que nada lhe falte. O pastor estará usando de todos os seus cuidados e provendo a ovelha o que ela necessita. E também no versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos. Uma ovelha não sabe diferenciar a relva boa e uma venenosa para comer. Somente os olhos atentos e experientes do pastor leva a ovelha. Ele tem o discernimento e indica à ovelha o bom alimento para ela se alimentar. Ao declarar deitar-me faz em verdes pastos, o salmista estava falando acerca do cuidado que o pastor tem com suas ovelhas, a conduzindo aos melhores pastos, conduzindo a lugares em que as ervas não são venenosas, mas sim são ervas, as melhores ervas para que a sua ovelha possa se alimentar. E da mesma forma, Deus, ele nos alimenta. A alimentação de Deus, no sentido dessa palavra, é o alimento espiritual. E o alimento espiritual que ele nos oferece é através da sua palavra. É meditando na palavra de Deus. Uma meditação diária, meditação constante na palavra de Deus. Deus quer que meditemos em sua palavra como um alimento. Da mesma forma que buscamos alimento para satisfazer a nossa fome, devemos buscar também da mesma forma o alimento espiritual, meditando na palavra de Deus, diariamente, constantemente. Devemos buscar meditar na palavra de Deus
como alimento para a nossa alma. A expressão deitar-me faz em verdes pastos dá a ideia de descansar em Deus, descansar na provisão de Deus, descansar, estar sobre os cuidados de Deus. E no versículo, ainda no Salmo 23, versículo 2, guia-me mansamente às águas tranquilas. Águas agitadas assustam as ovelhas, pois a ovelha é um animal medroso, e o salmista, quando ele fala, guiar mansamente as águas tranquilas, porque o Senhor, Ele sabe nos guiar aos lugares tranquilos que refrigeram a nossa alma. E um dos significados de refrigera a minha alma. O nosso Senhor, Ele traz alívio, consolo, como um bálsamo para a nossa alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nos guia os nossos passos em caminhos retos, guia os nossos passos na justiça. O Senhor, Ele nos indica o caminho a seguir, o caminho da santidade, o caminho da obediência, o caminho da vereda da justiça significa um caminho justo, e é por esse caminho que o Senhor, Ele guia as suas ovelhas, pela vereda da justiça, nos faz trilhar um caminho reto. E o Senhor, Ele nos guia a um caminho justo, porque Ele é justo, a um caminho de santidade, porque Ele é santo e somos suas ovelhas. E ele diz ainda, o salmista diz ainda nesse salmo, ainda que eu andasse, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. O salmista, ele fala com total confiança que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria, não recearia, não temeria mal algum, porque ele tem a certeza dos cuidados e proteção de Deus em seu favor. Quando falamos sobre ovelhas, as ovelhas são ingênuas e por isso o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é muito comum que se dispersem do grupo por uma distração qualquer. A ovelha tem costume a se dispersar, se distrair, e o perigo é constante para as ovelhas. O vale é um tipo de desfiladeiro, uma passagem apertada, difícil, e isso, nesse sentido, para a vida espiritual, estar no vale é estar em dificuldades, estar no vale é enfrentarmos momentos difíceis, perigos, mas quando o pastor está nos guiando, ainda que estejamos passando por lugares perigosos,
O salmista, ele tinha a certeza da proteção de Deus, que Deus o protegeria mesmo no vale, mesmo em lugares difíceis, perigosos. Ele tinha a certeza dos cuidados de Deus em seu favor. Ele fala de uma forma que ele confia nos cuidados de Deus em seu favor. E o vale, quando falamos de vale, é desfiladeiro, lugar perigoso, difícil para a ovelha ser conduzida por ele. Mas estamos dizendo de uma forma bem clara, a ovelha não está sozinha, ela está sendo conduzida pelo pastor. E o salmista, ele se entrega, ele confia de forma total no Senhor como seu pastor, que ele se sente seguro em todos os momentos. Ele se sente totalmente seguro. Ele tem a certeza da proteção do pastor, mesmo que passe pelo vale, por lugares perigosos, mas ele tem a certeza de que o pastor o protegerá. É certamente um caminho, o vale é um caminho estreito, difícil de trilhar, mas quando está sobre os cuidados do pastor, o salmista fala em passar pelo vale, mas estar aos cuidados do pastor, sendo conduzido, guiado pelo pastor. E ele, por isso, ele tem a certeza que estará protegido, que o pastor o conduzirá e não permitirá que ele seja destruído, que o pastor cuidará dele, o livrando da morte. E quando o salmista fala, tua vara e o teu cajado me consolam. Quando falamos de cajado, o pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas, o cajado e a vara. A vara é comprida e com um ponto, como um ponto de interrogação na ponta. E com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas a arbustos e espinheiros. O cajado serve para que a ovelha não vá aonde não lhe é permitido. Em uma briga ou quando está a ponto de se desgarrar, o pastor lança o cajado sobre ela e a assusta. Ele usa o cajado para que ela não entre por outros caminhos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Versículo 5. Embora seja possível que o salmista esteja pensando, falando, referindo a uma refeição, devemos lembrar que Davi, ele estava falando da relação da ovelha com o pastor, a intimidade, comunhão da ovelha com o pastor. E ele está se colocando como ovelha. E por ser humano, vem à mente quando ele fala, prepara um banquete, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas não foge do contexto dessa palavra, o versículo aqui, a ovelha é bem cuidada pelo pastor, servida pelo pastor diante dos inimigos que não podem lhe fazer mal. Inimigos que querem lhe fazer mal, mas ela está sendo cuidada e protegida pelo pastor.
unges a minha cabeça com óleo. As ovelhas, por ser um animal, vivem infestadas de moscas que não deixam elas se alimentarem. E uma forma que o pastor ele usava para que fossem afastadas aquelas moscas, os insetos, o pastor ele costumava jogar o óleo sobre a cabeça das ovelhas para evitar que os insetos, evitar que fossem infestadas pelas moscas e outros insetos. E esse sentido para nós, no sentido espiritual, o óleo, quando o salmista fala, unge a minha cabeça com óleo, para nós, é para entendermos que precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo dirigindo a nossa vida, o Espírito Santo nos controlando. Quando ele fala, unges a minha cabeça com óleo, nós entendemos sobre o Espírito Santo de Deus. A necessidade que temos do Espírito Santo controlando a nossa vida. O Espírito Santo controlando primeiro a nossa mente, porque se o Espírito de Deus controlar a nossa mente, o inimigo não encontrará lugar para controlar a nossa mente. Se a nossa mente for controlada pelo Espírito Santo, o inimigo não encontrará lugar para... porque ele tenta dominar a mente. O inimigo ele tenta dominar a mente porque ele sabe que dominando a mente, se ele estiver dominando a mente do ser humano, ele leva o ser humano a agir de uma forma que não é normal. Ele dominando a mente, ele já domina tudo. Mas se a nossa mente for controlada pelo Espírito Santo, os nossos atos, nossa forma de ser, nosso agir, nosso proceder, estará sendo controlado pelo Espírito Santo. Uma mente controlada pelo Espírito Santo, não aceitaremos aquilo que não agrada a Deus em nossa vida. E quando o salmista fala, unge a minha cabeça com óleo, nós entendemos que é o Espírito Santo, que precisamos do óleo do Espírito sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo controle a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso intelecto, porque se o Espírito de Deus conduzir, ele dirigir a nossa vida, logicamente, se formos controlados pelo Espírito Santo, nós iremos querer em nossa vida somente aquilo que agrada a Deus. Não aceitaremos em nossa vida o que desagrada ao Senhor. Não aceitaremos sermos conduzidos, levados por coisas que não são da vontade de Deus. Não iremos trilhar caminhos que sabemos que não é agradável aos olhos de Deus. Porque uma mente, quando o maligno domina a mente, controla a mente, ele já domina aquela vida por inteiro, por completo. E ele leva aquela vida sempre ao caminho da desobediência. Mas uma vida com a mente controlada pelo Espírito de Deus é uma mente transformada. O nosso pensamento será diferente, as nossas atitudes irão, podemos dizer, condizer com a vontade de Deus. Os nossos pensamentos, atitudes, podemos falar acerca de quando Deus ele olhou e escolheu Davi no lugar de Saul.
O que disse o profeta Samuel? O profeta Samuel, ele comunicou a Saul dizendo que havia encontrado um homem que tinha o coração segundo ao seu coração. Um homem que andava em sintonia com Deus. Aquele que tem a mente controlada pelo Espírito Santo, ele anda em sintonia com Deus. A sua vida é dirigida por Deus. Porque se o Espírito de Deus controla a mente, ele já irá controlar os nossos pensamentos, os desejos do nosso coração, porque é na mente que vem todos os pensamentos. E quando a mente é controlada pelo Espírito de Deus, os desejos são controlados pelo Espírito. Por isso que falamos quando o salmista ele disse: unge a minha cabeça com óleo. Unção, quando falamos de unção, falamos do azeite, do óleo, que simboliza o Espírito Santo. Quando falamos de azeite, falamos acerca do óleo, que é o Espírito de Deus. Unção, quando falamos de unção, falamos sobre o Espírito de Deus. Quando Davi, o jovem Davi, foi ungido, quando foi derramado sobre a sua cabeça a unção, o Espírito de Deus se apoderou dele. Por isso que estamos falando sobre, quando falamos unge a minha cabeça com óleo, estamos falando sobre a necessidade de que o Espírito de Deus controle a nossa mente, os nossos pensamentos, porque se a nossa mente estiver controlada pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos estarão protegidos das investidas de Satanás. Satanás, ele investe e ele quer primeiro atingir a mente, porque ele sabe se ele controlar a mente humana, ele conseguirá levar aquela pessoa a caminhos que não agradam a Deus. Mas quando a mente do ser humano é dominada pelo Espírito Santo, quando somos dominados pelo Espírito, os nossos pensamentos estão protegidos pelo Senhor, a nossa vida estará protegida das setas do maligno, das investidas do maligno. O que o pastor ele fazia para que as ovelhas ficassem protegidas de serem infestadas pelas moscas, ele colocava sobre a cabeça da ovelha. O que o pastor ele fazia? Ele colocava um óleo sobre as ovelhas. Ele jogava um óleo sobre a cabeça das ovelhas para protegê-la. O óleo significa o Espírito Santo, a mente dominada, controlada pelo Espírito Santo. A cabeça, ungir a cabeça, significa a mente controlada pelo Espírito. E os insetos, as moscas, significam, no sentido espiritual para nós, significam os demônios que tentam de todas as formas nos atingir. Satanás, ele tenta. Nós estamos falando sobre as investidas do tentador contra nós. Ele investe
constantemente contra nós. Por isso, a nossa mente tem que estar protegida, dirigida pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo. Se estiver controlada pelo Espírito Santo, o inimigo ele vai investir, ele vai tentar atingir e não encontrará lugar, porque ela estará protegida. O próprio Espírito Santo irá proteger a nossa mente das investidas do maligno. E quando o salmista ele fala, o meu cálice transborda. Quando ele fala, o meu cálice transborda, o Senhor, ele dá abundância de maneira que o nosso cálice transborda. Mas o significado dessa expressão, para que todos entendam, na Palestina, o transbordamento do cálice significa plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor aos seres humanos. Ou seja, essa é a verdadeira prosperidade, o que não se refere à quantidade, mas o suficiente para vivermos. E a palavra de Deus ainda diz, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista ele falou sobre a misericórdia de Deus, segui-lo, a bondade, misericórdia de Deus, estar com ele por toda a sua vida. Bondade e misericórdia de Deus, alcançá-lo, estar com ele de forma completa por todos os seus dias. E ele diz ainda, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando ele fala habitar na casa do Senhor por longos dias, ele fala acerca dos benefícios que a ovelha tem com o seu pastor e fala ainda do desejo de estar sempre juntos. O Senhor faz e continua fazendo tanto por nós, e o desejo de Deus é que estejamos em constante comunhão com Ele, em sua presença. E o desejo também do salmista era poder estar em constante comunhão, se relacionando constantemente com Deus, com o seu pastor, que é o Senhor. Ele fala sobre o relacionamento dele com o Senhor, um relacionamento constante. Quando ele fala, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ele se refere ao relacionamento com Deus, se relacionar com Deus. O que devemos também desejar é nos relacionarmos com Deus de forma constante. Vamos nesta noite, para encerrarmos essa live do devocional diário, vamos buscar a Deus em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, clamo, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro. Peço, ó Deus, nesta hora de oração, que o Senhor perdoe meus erros e falhas. Meu Deus, pelo sangue de Cristo que tem poder, vai repreendendo, ó Deus, as investidas do diabo contra a nossa vida. E que seja, Deus, o teu Espírito Santo a controlar a nossa mente, porque Satanás, ó Deus Santo, as suas investidas contra nós é grande.
e ele tenta dominar a mente. Por isso peço, Espírito de Deus, que seja o Senhor a dominar, a controlar a nossa mente. Porque se a nossa mente for controlada, ó Deus, pelo teu Espírito, iremos, Senhor meu Deus, seguir caminhos que agradam a ti, nos afastarmos dos caminhos errados, do pecado. Mas quando a mente é dominada pelo maligno, ele leva essa vida a trilhar caminhos errados, caminhos que desagradam ao Senhor. Mas peço, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a controlar, ó Deus, a nossa mente, que seja o Senhor a controlar, ó Espírito Santo de Deus. Sim, Espírito de Deus, que seja o Senhor dominando, controlando a nossa mente. Também, ó Deus, peço, cobre com o sangue de Cristo cada vida que está acompanhando essa live. Vai libertando vidas cativas, oprimidas, que necessitam, ó Deus, da libertação pelo sangue de Cristo, livramento, proteção divina. Desmancha, Deus, as obras do diabo. Pelo sangue poderoso do Cordeiro, vai destruindo com toda a bruxaria, feitiços, magia negra, trabalhos das trevas. Senhor, vai alcançando essa vida que está acompanhando essa live, orando. Cobre com o teu sangue, livra da morte, de todo tipo de destruição. Cobre com o teu sangue a vida dessa pessoa, a família, o seu lar. Cobre com o teu sangue, Senhor, a minha vida. Cobre com o teu sangue a minha família, o nosso lar. Meu Deus, confirma livramentos de morte, de destruição, de toda tragédia que Satanás, ó Deus, tem planejado. Meu Deus, livra dos assassinatos, violências, derramamento de sangue, mortes por suicídios também, mortes, ó Deus, por meio de pragas, pestes, mal súbitos, acidentes, atropelamentos. Destrua, Deus, setas, dardos inflamados do diabo e nos proteja. Ó Deus Santo, nos livra de todos os perigos, de todo o plano que o diabo tem arquitetado para nos destruir. Cobre nossas vidas, Senhor, com o teu sangue, nossa família, e que o livramento do Senhor seja confirmado pelo sangue de Cristo, ó Deus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final dessa live, a live devocional diário, Momento com Deus. Meditamos na palavra de Deus, no Salmo de número 93, e também agora oramos para Deus, para que Ele venha ungir nossa mente, dominar através do Espírito Santo a nossa mente, para que possamos sempre trilhar caminhos que agradam a Deus. E pedimos também a proteção de Deus para a nossa vida física, para a nossa vida e para a nossa família. Convido vocês para a live da madrugada, a partir das 3 da madrugada. É a poderosa campanha Eu Coloco a Minha Família no Altar de Deus. Vamos juntos colocar a nossa família no altar de Deus na madrugada. Vamos buscar a Deus nesta poderosa campanha. Vocês estão convidados para fazer essa campanha. São 21 dias consecutivos, todos os dias, através das lives, essa poderosa campanha. Não é só na madrugada. Nos dias de quarta, sexta e domingo, é no horário das 15h30, 18h30 e às 3 da madrugada, essa campanha. Eu coloco a minha família no altar de Deus. E nos outros dias, é no horário das 18h30 e 3 da madrugada. E essa live que estamos encerrando é o devocional, não é a campanha, mas é o devocional diário, no qual meditamos na palavra de Deus e oramos. Peço para vocês compartilharem nos grupos do WhatsApp, do Facebook,
compartilhe essa página, compartilhe as lives que estão postadas aí nessa e outra página também, páginas que foram criadas para levar a palavra do Senhor. Essa página que você está agora aí, através dela, acompanhando essa live, compartilhe. E também peço para você seguir, curtir, e você que está acompanhando aí pelo canal do YouTube, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, e você que deseja receber oração, deixe aí nos comentários da página também do aí também do YouTube, deixe o seu pedido de oração. Você que já deixou o seu pedido de oração, a sua vida tem sido apresentada a Deus. É o nosso compromisso apresentar você a Deus e também a sua família. Que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando essa live no Brasil, no exterior, no lar, no trabalho, em viagem, onde você estiver. Que Deus abençoe e proteja a sua vida e a sua família. Eu me despeço de todos vocês na gloriosa paz do Senhor Jesus.